Na animação de 1997, quando Anastácia recebe a diadema e recupera suas memórias, ela se vê num vestido de baile maravilhoso. Mas que é bem diferente dos vestidos que vemos nas princesas da Disney, por exemplo. O vestido de baile da Anastácia é inspirado num traje histórico de verdade, o traje de corte da Rússia Imperial. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os trajes de corte específicos da Rússia, quando eles surgiram, como eles evoluíram e por que eles eram tão diferentes de todos os outros trajes de corte que existiam na Europa. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, você está no canal da Modista do Desterro. Localizada entre a Ásia e a Europa, a Rússia é o maior país em extensão do mundo, com uma grande variedade de paisagens e de etnias, e com uma história muito longa e muito complexa, mas infelizmente pouco conhecida fora do seu próprio território. De uma forma geral, as produções ocidentais sobre a Rússia tendem a focar em apenas 3 períodos históricos específicos: o reinado de Catarina II, a Grande, entre 1762 e 1796, a Revolução Russa, em 1917, seguida pela execução da família imperial em 1918, e o período da Guerra Fria, entre 1947 e 1991. Mas a origem histórica do que a gente chama de Rússia está lá nos anos 800, quando as tribos originárias da região, chamadas de tribos eslavas, foram unificadas sob o comando de conquistadores vikings. De lá para cá, o território da Rússia se ampliou e se contraiu com guerras e casamentos. Como Ivan III, o Grande, que se livrou da dominação dos mongóis e se casou com a princesa Sofia, sobrinha do último imperador do Império Bizantino, lançando assim as bases para a Rússia dos czares. E eu estou falando especificamente sobre esse casamento porque ele foi muito estratégico não só do ponto de vista político, mas também porque lançou as bases definitivas para conectar de uma vez por todas a Rússia com os mercados asiáticos, e acabou trazendo para dentro do traje da corte russa uma influência muito grande daquilo que era usado dentro do Império Bizantino. E enquanto a gente se prepara para mergulhar na história dos trajes de corte da Rússia, da sua origem até a Revolução de 1917, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, se você curte o trabalho que a gente faz aqui, considere se tornar um membro ou um apoiador, mas até também mandar um valeu demais com esse botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo ou mandar um pix pra gente pra essa chave que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. O casamento de Ivan e Sofia permitiu que a Rússia passasse a fazer parte de uma gigantesca rede de rotas comerciais que se cruzavam dentro do Império Bizantino. Bizâncio, a capital do antigo Império Bizantino, era um dos maiores centros comerciais do mundo na sua época. Tanto que, apesar de o grego ser a língua oficial, quase todos os idiomas do leste asiático, Europa, norte da África e Ásia Menor podiam ser ouvidos nas suas ruas. Fazer parte dessa rede de comércio significava que a Rússia, por exemplo, agora tinha acesso privilegiado a sedas de qualidade absurda que eram fabricadas na China. E que, por sua vez, passariam a ser decoradas com bordados mega elaborados, o que já era uma tradição dos povos eslavos. Mas, ao mesmo tempo, a nobreza russa passou a se distanciar cada vez mais dos estilos de roupas tradicionais eslavas e adotar peças com maior influência bizantina, como a combinação do opachem, um vestido longo fechado na frente com mangas ajustadas, usado por baixo de um outro vestido de mangas largas e aberto na frente, chamado letnik. A imagem que você vê aqui é o figurino de uma série sobre a princesa Sofia, esposa de Ivan III. Uma outra peça de influência bizantina era a telogreia, um tipo de capa ou manto longo com aberturas para os braços. De uma forma geral, o traje feminino russo era uma sobreposição de camadas longas, mas de comprimentos e formatos diferentes, cada uma deixando um pouco da anterior à mostra. Uma ideia muito parecida com a deste traje que eu estou usando hoje, que não veio do Império Russo, mas diretamente do Egito. A Silver Arabic Clothes é uma loja brasileira que trabalha apenas com peças importadas. No catálogo deles você encontra bordados em diversos estilos: turco, egípcio, eslavo, tudo feito com extrema qualidade. O que eu mais gosto das roupas da Silvia, além do fato de que elas são bem diferentes do que se encontra nas lojas daqui,
é que vários modelos têm um pezinho de influência histórica. E você poderia sair facilmente de um jantar em família pra ir viver a sua própria aventura num reino mágico de fantasia. E uma coisa que eu considero muito importante, as modelagens são grandes. Então o 48 é realmente um manequim 48 e não um 44 disfarçado. Por isso os vestidos são muito confortáveis e grande parte deles são reguláveis. Eu vou deixar os links da loja aqui embaixo da descrição, mas também aqui em cima no card. E quando você for falar com a Silvia, não esqueça de dizer que você chegou através do vídeo da Modista do Desterro. Quando Ivan III morreu, a Rússia já era considerada a maior potência da Europa Oriental. Mas isso não significa que ela estivesse integrada ao restante da Europa. Na real, a Rússia era vista pelos outros europeus muito mais como um país exótico do que parte do teatro das grandes cortes europeias. Tanto pelas questões geográficas, mas também por questões culturais mesmo, como o fato de que a Rússia seguia o cristianismo ortodoxo, de origem grega, e não o cristianismo romano, que é o que a gente mais conhece. A influência da Igreja Ortodoxa era muito grande dentro do país, e acabava levando a uma rejeição dos costumes ocidentais, porque eles seriam pecaminosos e depravados. E claro que isso incluía as roupas. Então, enquanto as grandes cortes, como França e Espanha, estavam usando roupas cada vez mais marcadas no corpo, com enchimentos e armações, os trajes da nobreza russa permaneciam muito mais soltos e próximos da estética bizantina. Isso começou a mudar no reinado de Pedro o Grande. Cara, os russos davam uns apelidos muito da hora para os seus governantes. Enquanto na Europa Ocidental a gente tem umas coisas tipo a França com Filipe o Belo, Luís o Rei Sol. Já a Rússia nos deu umas coisas tipo Ivan o Terrível, Catarina a Grande. Sei lá, isso põe mais respeito, sabe? Pedro o Grande estava determinado a modernizar a Rússia e isso incluía adotar o que ele chamava de costumes mais ocidentalizados. Depois de passar um ano viajando pela Europa disfarçado, obviamente às custas dos impostos do povo russo, ele voltou para a Rússia no ano de 1700 e resolveu radicalizar. Começou determinando que nobres, oficiais do governo, profissionais liberais e donos de terra não poderiam mais usar o traje russo tradicional, mas que teriam que adotar o chamado estilo húngaro, que aqui aparece numa recriação feita por uma pesquisadora da Eslováquia. Aliás, essa e todas as referências da pesquisa você encontra na descrição do vídeo. Mas membros e apoiadores têm acesso direto aos PDFs e a outros recursos da minha biblioteca pessoal. Entre 1701 e 1705, Pedro o Grande foi impondo cada vez mais o estilo de roupas ocidentais para a corte russa. Até que em 1705, ele ordenou que todos os homens que não fossem membros da igreja cortassem a barba e o bigode, o que era um baita de um problema, porque as barbas eram ligadas à masculinidade, mas também a uma ideia de piedade cristã na cultura russa. No fim das contas, Pedro cedeu, impondo uma multa para quem quisesse manter a barba, o que muitos nobres optaram por fazer não só por princípios religiosos, mas porque achavam que o czar já estava passando dos limites. E embora haja retratos de nobres russas em trajes ocidentais nesse período, a maior parte delas permaneceu usando o que já era tradicional, e estava ligado à ideia de moralidade, que eram os trajes que não evidenciavam as formas femininas. Como sarafan, um vestido longo, sem mangas, pesadamente decorado, e usado com uma camisa geralmente bordada e algum tipo de casaco por cima, que às vezes era um casaco longo, mas na maioria das vezes era um casaco curto, chamado duchegreia. No dia a dia, as mulheres casadas usavam um toucado chamado povoinik, que cobria completamente o cabelo. Sobre ele podia ser usado um tipo de véu ou uma faixa bordada com pingentes que caíam na lateral da cabeça. Esse conjunto era chamado ubrus. Um outro tipo de acessório de cabeça usado pelas mulheres nobres era a tiara kokoshnik, uma peça que a maioria das pessoas já reconhece imediatamente como sendo de origem russa. Mas Pedro o Grande proibiu até o uso da kokoshnik, além de outros adereços tradicionais das mulheres, e elas só puderam voltar a ser usadas no reinado de Catarina a Grande, que inclusive nos festejos da sua coroação chegou a usar um traje tradicional com sarafan e kokoshnik e desfilar pelas ruas de Moscou com ele. O que fazia parte de uma senhora estratégia dela para conquistar a simpatia do povo russo, tentando apagar o fato de que ela era uma estrangeira que tinha acabado de dar um golpe de estado contra o próprio marido. Mas por que eu tô falando sobre trajes de corte do século 17 e 18? Porque eles tiveram uma influência muito grande na formação do icônico traje de corte russo do século 19.
Os anos 1800 são muito marcados pelo espírito do romantismo, um movimento artístico que nasceu como reação à industrialização, à urbanização e aos problemas que elas trouxeram. Uma das grandes heranças do romantismo foi o aumento de interesse por tudo aquilo que era tradicional e antigo, que caracterizava a cultura de uma região ou de um povo específico, e a preocupação em registrar e preservar essas práticas antes que elas desaparecessem. Mas esses elementos folclóricos também eram muito utilizados com finalidades políticas, como o vestido que Sissi usou na sua coroação como rainha da Hungria em 1867. Esse corpete com as pérolas é uma referência a um dos trajes festivos das camponesas húngaras e aos trajes tradicionais da corte húngara nos anos 1600, como esse modelo original de 1610 que você está vendo aí na tela. E foi exatamente por conta dessas questões políticas que o imperador Nicolau I recorreu justamente aos trajes tradicionais lá do século 17 e 18, na hora de, nos anos 1800, pensar num traje específico para a corte russa. Nicolau I assumiu o trono russo em 1825, após uma tentativa de revolta popular que foi reprimida com muita violência. Como consequência, Nicolau recorreu ao autoritarismo e à tradição, o que envolvia rejeitar determinados valores ocidentais. Só que em 1834 não dava mais para isolar completamente a Rússia do restante da Europa como acontecia em 1600, muito menos rejeitar completamente a influência da moda do restante da Europa. Então o que o imperador Nicolau I fez foi estabelecer um traje de corte que combinava de uma maneira muito equilibrada as influências dos trajes tradicionais com alguma coisa da influência da moda francesa e da moda inglesa, mas com um nível de controle governamental que não se via em nenhum outro traje de corte europeu do mesmo período. O resultado foi o nascimento de um dos trajes de corte mais bonitos do mundo e certamente o mais bonito entre todos os modelos europeus. A ideia de Nicolau I era criar algo que diferenciasse a Rússia de todas as outras monarquias europeias e reforçasse a excepcionalidade política da Casa Romanov. As exigências desse novo traje eram extremamente específicas, e seu uso se tornou obrigatório para todas as mulheres russas nobres que estivessem na corte ou participando de eventos oficiais do governo em qualquer parte do território. O traje era composto originalmente de 4 peças: um corpete, uma saia, uma sobreveste e uma tiara kokoshnik com véu. A frente do corpete e da saia necessariamente tinha uma fileira de botões que precisava parecer uma peça única, para lembrar o antigo Opachem, e era obrigatório que essas 2 peças fossem de seda branca com bordados dourados. A sobreveste era feita de veludo de seda pura, com uma cauda cujo comprimento variava de acordo com o status da mulher, sendo que a mais longa era sempre a da czarina. E as mangas já tinham nessa época o formato e a abertura que manteriam até a Revolução de 1917, inspiradas diretamente na telogreia. Esse formato foi modificado em 1855 pela imperatriz Maria Alexandrovna e já foi usado no seu traje de coroação. Ao invés da sobreveste de veludo, o corpete passou apenas a imitar o efeito de 2 peças e a cauda passou a ser uma peça separada. O que a czarina Maria manteve foi o código de cores, extremamente rígido, e que era estabelecido de acordo com o status dessa mulher na corte e com o grau de maior ou menor relação que ela tinha com a família imperial. Tecidos decorados com ouro e prata eram de uso exclusivo da imperatriz, das princesas por nascimento e das princesas por casamento. Esse era o traje de maior gala, sendo que quando a imperatriz estivesse usando ouro, todas as princesas deveriam usar prata. E no dia do seu casamento, toda princesa russa deveria usar um traje inteiramente bordado com fios de prata. Para ocasiões formais, porém não solenes, elas usavam o modelo com detalhes em veludo. Cada princesa escolhia uma cor de sua preferência, que então passava a ser de uso exclusivo dela. As damas da imperatriz e das princesas imperiais usavam um traje de veludo, e as cores desse traje variavam de acordo com a posição que essas damas ocupavam no cortejo imperial. As damas da imperatriz usavam vermelho rubi. As damas das princesas imperiais e as suas preceptoras usavam azul, mas em tons diferentes. As princesas não imperiais, que vinham de famílias antigas que governavam territórios autônomos, usavam verde esmeralda. De resto, as outras damas podiam escolher as suas próprias cores, desde que elas não pudessem nem de longe ser confundidas com as cores escolhidas pelas mulheres de ranking mais alto.
Nos retratos das damas russas em seus trajes, é muito comum que a gente veja uma faixa estilo faixa de Miss. Essa faixa representava as condecorações concedidas pela imperatriz. As mulheres nobres disputavam a tapa, a chance de fazer parte do cortejo das princesas e da imperatriz. Porque, além de isso dar uma certa visibilidade, um destaque para elas na corte, isso concedia para elas uma quantidade absurda de privilégios que elas podiam manter mesmo depois de casadas e mesmo depois que já não tivessem mais a serviço da imperatriz, como o direito de pedir uma audiência privada com a imperatriz quando sentissem necessidade. O Museu de Arte de Indianápolis, nos Estados Unidos, tem um vestido de corte russo que foi feito em 1888 pela Maison Worth, em Paris. E provavelmente foi usado por uma estrangeira querendo fazer bonito. Isso porque o traje russo é um dos poucos casos em que é muito difícil a gente encontrar o selo de uma das casas de alta costura da França ou da Inglaterra. Porque o traje de corte russo era tão regulamentado, mas tão regulamentado, que até a produção dele era controlada e determinada diretamente pelo governo. Para vocês terem uma ideia, na época da Revolução de 17, só 3 ateliês tinham autorização do governo para produzir esses trajes, que levavam em média 6 meses só no bordado. 2 ateliês eram de modistas russas e outro de uma francesa, mas que estava estabelecida há muito tempo em Moscou e só empregava bordadeiras russas. Só que os trajes da família imperial não eram bordados em nenhum desses ateliês. Eles eram feitos no convento de Novotikhivinsk, que desde a Idade Média era conhecido pela excelência no seu trabalho com fios de ouro e de prata. A tradição dos trajes de corte russos foi extinta com a Revolução de 1917. Muitas bordadeiras dos 3 ateliês fugiram e se estabeleceram na França, levando seu precioso conhecimento para casas como Chanel, Patou e Lanvin. Apenas um dos ateliês originais sobreviveu à Revolução de 17 e foi o ateliê de Alexandra Ivanova, porque ela se tornou figurinista e começou a trabalhar nos filmes produzidos pelo governo soviético. Hoje em dia existe um movimento muito forte na Rússia de reviver saberes tradicionais que se perderam com a urbanização e a industrialização, e um deles é justamente as técnicas de bordado usadas nos antigos trajes de corte. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a visitar a nossa patrocinadora desse vídeo, que é a Silvia Arabic Clothes. O link dela está aqui na descrição, mas também aqui em cima no card. E, claro, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, ativar as notificações e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e eu separei para você com todo carinho.